Olá, alunos do nono ano da Escola Sagrado Coração de Jesus. Eu sou Patrícia, professora de Geografia, e nós vamos hoje estudar essa nova ordem mundial, né? O mundo multipolar, globalizado, que cada vez mais a gente precisa compreender para poder saber como agir nesse espaço, né? Como esse mundo globalizado tem influenciado na nossa vida e na nossa forma de viver, culturalmente, inclusive. Com o final daquele período chamado Guerra Fria, né? E o esfacelamento da União Soviética, o mundo ele passa a deixar de ter aquele ordenamento, né, de primeiro, segundo e terceiro mundo, né? Onde o primeiro mundo eram os países capitalistas desenvolvidos, o segundo mundo eram os países socialistas e o terceiro mundo eram os países capitalistas subdesenvolvidos, que incluía toda a África, América, né? Boa parte dos países, alguns países do sul da Ásia. E os países socialistas eram um bloco pequenininho, né? O segundo mundo, com o esfacelamento da União Soviética, essa divisão não fazia mais sentido, pois não existia mais, né, um grupo de países que tivessem essas características políticas e econômicas. Então, assim, buscou, né, um novo ordenamento, como se enquadrar nos países de economia de mercado, né? Então, surgiu então essa divisão, observando o mapa, o planisfério, e verificando que existia a possibilidade de ordenar, né, a fins de estudo, esses países, classificá-los em países do norte e países do sul. Sendo que países do norte, né, pegaria a parte norte do continente americano, né, todo o continente europeu, né, parte da Eurásia, né, até aquele leste europeu, né, excedendo ele, os países mais de formação mais asiática, né, e junto com eles também a Austrália, né? Esses seriam os países desenvolvidos, né? E, consequentemente, os países fora desse grupo, que pegava a América Central, a América do Sul e o México, que é da América do Norte, mas todo o continente africano e o continente da Oceania, excedendo a Austrália, formou assim o grupo dos países do Sul. Norte, em cima, os países mais desenvolvidos economicamente, e sul, aqueles países de economia mais fraca, chamados países subdesenvolvidos, né? Que tem o índice de desenvolvimento humano mais baixo, que tem um alto índice de mortalidade infantil, que tem uma baixa escolarização em boa parte da população, que tem uma urbanização exagerada e, por consequência disso, muitas desigualdades sociais nas áreas urbanas, né? Mas, mesmo as áreas urbanas maiores, mais desenvolvidas, têm uma grande desigualdade social. Então, esses países eles têm características assim chamadas mais similares, né? De países subdesenvolvidos. Ao passo que os países do norte, não. Né? Os países do norte, os países capitalistas desenvolvidos, eles têm menores desigualdades sociais, melhor condições de vida, o IDH da população é mais elevado, né? Existe uma mecanização e automação no campo que emprega muitas pessoas, mas que também gera muitas riquezas, né? Quando a gente tem isso aqui no Brasil, gera mais desigualdade, pois toma os campos, né, os postos de emprego, já que a mão de obra, na sua maioria, não é muito qualificada. Com esse novo ordenamento, né, surge também uma nova ordem mundial. Nós já vimos que na época da Guerra Fria existia uma polarização, né? O mundo chamado ordem bipolar, né?
De um lado, os países capitalistas, liderados pela hegemonia dos Estados Unidos, e de um outro lado, os países socialistas, liderados pela União Soviética, né, pela força militar da União Soviética. E com esse final da União Soviética e essa nova proposta de reordenamento, surge uma ordem chamada de ordem mundial multipolar, né? Não existe até uma crise de identidade, né? Não existe, os países estavam assim meio precisando, né, de se reordenar novamente. Então, os países se ordenaram a partir de suas, digamos assim, afinidades, né? Os países da Europa, por uma questão de proximidade geográfica e por uma cultura mais semelhante, se agruparam entre si, né? Ao longo de muitos anos e de muitas lutas, embora o continente europeu seja ainda hoje considerado uma coxa de retalhos, né? Nós temos países pequenicíssimos de cultura forte, línguas diferentes, que são vizinhos uns dos outros, né? E essa proximidade muitas vezes representa um distanciamento. A gente tem o caso da Alemanha, né, que está bem no coração da Europa e que, de certa forma, viveu isolada do resto do continente durante muitos anos. Então, esses países, com o desenvolvimento desse sistema mais global, né, essa interdependência, esse desenvolvimento sendo mais, de certa forma, unificado, eles passaram a ser cada vez mais interdependentes. E o continente europeu, ele passa a ter necessidade, né, os países, os governos, as economias, de se descobrir as suas afinidades para poder, assim, também, né, ter força de, digamos assim, de barganha e poder, de alguma forma, se equiparar ao poder econômico dos Estados Unidos, que surge depois do esfacelamento da União Soviética como a grande potência econômica mundial. Então, todos os outros países, de certa forma, estavam subjugados pelos Estados Unidos. Então, precisava alguém ter, né, os países se unirem para, a partir dessa unidade, buscar ter condições de enfrentamento, né, para buscar, sim, poder se equiparar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, embora fosse a grande potência militar e econômica desse século, né, do início do século XX, os outros países europeus, né, juntamente com a China, eles juntos representavam uma economia maior do que os Estados Unidos, né, sozinho. Então, o que houve hoje é essa busca dessas unidades, né, por afinidades, por cultura, por modos de produção. Então, a União Europeia se une, né, os países da Europa conseguem um feito durante um longo período de se unir, coisa que não tinha acontecido antes, né? Se unem para poder, né, unindo forças, ter poder de barganhar. Por quê? Tudo isso para quê? Os mercados econômicos, a Europa ela é produtora de inúmeros roupas, calçados, produtos importantes que são industrializados e vendidos para o mundo todo. E os Estados Unidos, sozinho, também detentor dessas marcas e vende, né, para o mundo todo. Eles precisavam também ter mercado consumidor, a Europa, e assim, uma forma de poder barganhar preço, né, de poder competir em pé de igualdade com os produtos americanos, era se unindo. E assim, né, aconteceu. Nasce a União Europeia, que é um bloco extremamente forte, e surgem outros blocos econômicos também, para poder, a partir dessas unidades, né, a gente tem na América o Mercosul, tem a União Europeia, como já falei, na Europa, né, tem os países produtores de petróleo, e assim vão se formando alianças econômicas para poder, né, frente a essa nova perspectiva de globalização, poder ter pé de igualdade nesse mundo tão competitivo que é o mundo capitalista. Então, no âmbito econômico, os Estados Unidos não tinham mais poder, né, que ele tinha nos anos 50, na época do Plano Marshall, né, e os países da Europa, somados entre si, estariam com a economia, né, como eu já disse, equivalente à economia dos Estados Unidos. A China, ela tem um grande boom econômico no início do século XX, né? Uma população gigantesca,
com o mercado consumidor em ascensão, né? Os chineses passaram muito tempo fechados, então eles tinham uma ânsia de consumir os produtos do Oriente, do Ocidente, desculpe, né? Os nossos produtos dos Estados Unidos, não do Brasil, claro, mas os produtos da Europa, né? As bolsas da Gucci, aquela coisa toda que a gente só vê nos filmes, não tem acesso, mas os chineses tinham dinheiro para comprar e queriam também estar nesse universo, né? O universo que eles viam através das tecnologias da informação. Então, assim, a China surge como um grande mercado consumidor, mas eles não querem apenas consumir, querem também vender, né? Querem também estar inseridos nesse mercado, né? E fazer parte da economia do mercado globalizado. Então, ela pula de 11º lugar na década de 90 para já em 2018, ela já era a segunda maior economia do mundo, né? Perdendo apenas para os Estados Unidos. E alguns estudiosos, geógrafos dizem que nos próximos 10 anos a China será a maior potência econômica do mundo. E assim, essa ordem multipolar, né? A gente já tem a União Europeia como uma potência econômica, tem a China lá no Oriente, e o Japão também né? A gente já teve durante o período da história os tigres asiáticos, que eram fortes, um bloco econômico muito forte. E tem alguns outros, né? OPEP, que é os países produtores de petróleo, tem o próprio Mercosul, como eu já disse, tem a BRICS, que inclui a Rússia também, que é um país que tem muitos recursos energéticos, né, recursos naturais energéticos, que também se desponta como uma potência regional e também internacional. E assim a gente cria esse cenário onde o mundo não tem mais um dono, mas sim várias potências que estão brigando, né, pelo poderio regional, pela influência da área em sua volta, né? Quanto mais territórios, né? Está parecendo um mercantilismo renovado. Quanto mais espaço, quanto mais área de dominação, mais poder você pode usufruir dele. Então, aí a gente tem esse mundo multipolar, né? Que a gente apresenta. Tem alguns grupinhos aqui para vocês poderem entender. Nós temos os 4 principais polos, né? Os centros da economia mundial. O Japão, né, liderando lá o Oriente, né, o lado deles, o Extremo Oriente. A China, né, porque pega já a parte da Oceania, né? A Europa Ocidental e os Estados Unidos. São os 4 grandes centros de poder. E esses círculos em volta, né, das estrelinhas mostra a área de influência, né, desse poder. A área de influência que eles, junto do seu poder, do seu mercado consumidor, né, também essa área de influência desse mercado consumidor. A gente tem o continente americano como a grande área de influência dos Estados Unidos, a África e o leste e o oeste da Europa como sendo a grande área de influência da União Europeia, né? E ali a Oceania misturado com o Extremo Oriente, como sendo a área de influência do Japão e da China, que são as duas potências brigando praticamente pelo mesmo mercado consumidor. Então, esse cenário a gente chama hoje de ordem multipolar. É mais difícil de compreender porque nós tínhamos 2 centros de poder, né, brigando, que eram os capitalistas e os socialistas, liderados capitalistas pelos Estados Unidos e socialistas pela União Soviética. Mas hoje, depois da Guerra Fria, né, e o final da União Soviética, surge essa ordem multipolar, liderada pela essa ideia de blocos econômicos, de formação econômicas em bloco. Por quê e para quê? Para poder ter mais poder de barganha e competitividade. Essa é a palavra-chave. No mercado capitalista, onde o consumo é tão importante, ser competitivo é uma oportunidade de estar e poder, né, influenciar outros países. Aí a gente tem um outro ponto que a gente pode dizer que neste cenário em que nós vivemos hoje, a economia é importante, a informação, a tecnologia é também muito importante
E o poderio militar também não pode ficar deixado de lado. Afinal, existe sempre a iminência de uma guerra, porque todas essas potências, elas investiram em armamento, né? Tem armamentos pesados. Então, elas também têm condições de enfrentar o embate. Então, a gente tem também um cenário que apresenta as superpotências militares que estão atuantes. A gente tem, entre elas, os Estados Unidos, porque ainda tem um arsenal desde o período da Guerra Fria, e uma potência militar, que era a Rússia, mas que a gente considera, né, segundo os estudiosos, é decadente e sem atuação. Não houve invasões liderada pela Rússia, liderada oficialmente, né, porque alguns pesquisadores estudiosos dizem que a Rússia ela financia várias pequenos conflitos regionais, inclusive numa das suas áreas de influência, que é o leste europeu. Ali na confluência da Europa com a Ásia, próximo à Índia, naquele território ali, a Rússia, de forma não oficial, acaba, né, influenciando, vendendo sempre armamentos, né, de forma não oficial, para financiar esses conflitos e, de alguma forma, ela manter sua área de influência militar. Nós temos uns blocos mais que estão assim ainda sem se definir para qual lado correr, né? Que tem esse número 1 aí no mapa, que é justamente do lado do leste europeu, que pega a Rússia e aqueles pequenos países que eram da área da influência da União Soviética, né? Que, por um lado, podem haver se tornar periferia da Europa, mas pode ocorrer a incorporação das repúblicas meridionais e islâmicas, né? E ao Oriente Médio, e também via ser um mercado comum efetivo. Menos importante do que os outros 4, mas também muito importante, pois, afinal de contas, o Oriente Médio é um dos maiores produtores de petróleo no mundo. E a nossa matriz energética mundial ainda é o petróleo, né? Já existem investimentos significativos em energias mais limpas, né? Como o caso, mas são casos muito isolados. A gente tem no Brasil, tem em outros países, na Austrália, mas não existe uma matriz energética mundial que não seja, né? Em nenhuma economia importante, e o petróleo, em todas, aliás, o petróleo ainda é a matriz energética. E uma outra área que não se encaixa nesses 4, né? Que é o Oriente Médio, que ela disputa, né, a questão da vantagem que ela tem, a questão por ela ser ainda a maior produtora de petróleo. Embora os Estados Unidos já tenham realizado ações militares, né, que mostrou uma forte presença e uma forte influência norte-americana nesse território. De certa forma, já pensando provavelmente nesse campo de dominação, nesse espaço, nessa possibilidade de dominar essa área, né, do petróleo. Falando sobre a globalização e as suas fases, né, a Revolução Industrial e o fortalecimento do capitalismo no mundo, nós poderíamos dizer que hoje o mundo todo vive a 4ª fase, né, da Revolução Industrial, ou a 4ª Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial, só para a gente recapitular, e eu achei bem interessante essa imagem, a primeira Revolução Industrial aconteceu com o surgimento da máquina a vapor. Aí a gente tem o exemplo do trem, né, que passou a ser muito mais dinâmico depois do surgimento da máquina a vapor, e a partir daí a humanidade é chamada de Revolução Industrial porque a partir dela, do surgimento da máquina a vapor, não só o trem, né, como sendo a mola propulsora das economias, porque havia possibilidade de escoar a produção de carvão e de vários outros, né, produtos que demandavam, né, um escoamento maior. A revolução da máquina a vapor ela proporcionou o surgimento de várias outras tecnologias, né? Os teares passaram a ser elétricos e várias outras indústrias passaram a utilizar da máquina a vapor para poder aumentar a sua produtividade. E assim, aumentando a produtividade, o comércio começa a produzir, toda a sociedade acaba, né, surgindo toda uma série de outras estruturas e de digamos assim, é necessário para poder desenvolver aquele momento industrial que surge naquela época, naquela fase.
Lembrando que surgiu na Europa, né? A Inglaterra foi a primeira que inventou, digamos assim, a máquina a vapor. Depois dela vem a segunda revolução, que é a eletricidade, né? Passa assim a ser, eu acho que de todas as invenções da humanidade, a roda e a eletricidade, dominá-las foi a coisa mais importante que a humanidade conseguiu. Depois da revolução, né, do surgimento da eletricidade, até na indústria e também depois na vida da gente, a gente não pode imaginar como seria nossa vida sem a eletricidade, né? Vem a revolução da tecnologia em si, que é a revolução da comunicação, a revolução técnico-científica, né, que o surgimento dos computadores, e que antes os computadores existiam apenas em grandes áreas de estudos, como no caso da NASA, um computador era 5, 6 salas, né, enormes, para um processador. E hoje a gente tem microcomputadores, o celular é um computador pequeno, né? É a nanotecnologia a serviço, né, da tecnologia, da informação e da formação. Então, a quarta revolução, que é hoje, né, esse período em que a gente vive hoje, é a inteligência artificial, né? A chamada a revolução da inteligência. Não só a inteligência humana, mas até, principalmente a inteligência humana criando inteligências artificiais. A robótica, né? Na indústria, ela já é praticamente fato, é utilizada o tempo todo, principalmente na automação, né, industrial, nas indústrias de automóveis, em várias outras indústrias. A gente já vê hoje as impressoras 3D, é uma espécie de robotização, né? Ela produz sozinha uma peça inteira ou um objeto inteiro. Então, é fato que a gente já está nessa quarta etapa da revolução, né? A quarta revolução industrial, uma fase bem avançada da globalização e do capitalismo. E uma coisa que é importante a gente lembrar, a globalização, embora tenha esse nome global, né, a gente tem a ideia de que está lá no mundo todo, mas não está. Apesar de nós estarmos na quarta etapa da globalização, ainda existem países, né, culturas que não têm acesso a essas etapas todas, né? Às vezes não tem nem eletricidade. Existem países, vidas na África, que não têm eletricidade ainda, como nós temos até aqui no Brasil. Mas é fases em que já se chegou, né? Poderá um dia chegar em todos os cantos do planeta, né? Mas a gente já sabe que o ser humano chegou, né, através do estudo, a globalização, investimentos econômicos, chegou até essa quarta fase, né, a quarta revolução industrial. Então, a globalização, a terceira e a quarta revolução industrial. A globalização, ela propiciou, né, o surgimento da rede mundial de computadores. É tanto que quando a gente começou a estudar e falar sobre globalização, era relacionada à rede mundial de computadores, à internet, né? Que hoje, para nós, a gente chama mais de redes sociais do que de rede mundial. Então, a internet, ela foi esse advento, né? Ela trouxe essa ideia de que poderia existir um mundo globalizado e interdependente, né? Por exemplo, a gente tinha a velocidade de informações navegando simultaneamente no mundo todo. Acontecia um fato na Europa e a América, a Ásia e a África podiam ficar sabendo na mesma hora, né? Então, essa ideia de que o mundo estava menor porque existia um estreitamento das informações ou uma velocidade das informações mais rápida, foi a primeira ideia de globalização que você teve. Depois dela, aí vem a questão econômica, né? Mas a informação era a grande chave, podemos dizer assim, o fenômeno primordial da globalização era essa velocidade em que as informações nos chegavam, né? E nos chegam cotidianamente. A popularização da informática, da robótica, das telecomunicações, biotecnologia, nanotecnologia, né, as novas tecnologias, o mundo fica assim mais integrado e também mais interdependente, né? A gente está vivendo uma situação bem interessante, né, a pandemia, e onde surge na China. Se você olhar lá atrás o planisfério, naqueles outros slides, a China está distante daqui da América, de nós aqui do Nordeste do Brasil, quilômetros, milhões de quilômetros, dá quase 24 horas, né? 24 fuso horários. E mesmo assim, o mundo todo, né, se infectou, gerou uma pandemia. Pandemia significa dizer que o mundo todo, né, em todos os cantos onde tem seres humanos, eles foram acometidos por esse vírus. E ele está circulando no planeta todo. Então, nós estamos vivendo essa situação diferente, né, da aula
pelo computador, fazer atividade pelo grupo do WhatsApp, porque estamos num mundo tão integrado que nós ficamos interdependentes para as coisas boas e também para as coisas ruins, né? Nós temos a questão da desigualdade, do distanciamento que existe entre os mais desenvolvidos e os menos desenvolvidos, e também do tráfico de pessoas, porque um vírus, ele não vinha só, ele veio através de pessoas que vieram de avião, que vieram de navio. Então, todas a comunicação e o transporte interligado no mundo todo também favorece, né, essa situação em que a gente vive hoje. Isso pode ser algo em que a humanidade vai evoluir para melhorar, né? Melhorar até essas relações com o próximo e tudo, mas também pode ser algo para desenvolver novos medicamentos, né? Tem o lado ruim, mas também tem o lado positivo, né? Vamos sempre pensar na positividade, porque a gente acaba se imbuindo de coisas boas. O negativo já é esse isolamento, já é esse distanciamento que a gente está vivendo. Então, nesse momento, a importância de ter o poder militar diminui e as pessoas acabam, os países, né, as potências mundiais, elas acabam investindo muito mais, né, em tecnologia do que em armamentos pesados. Contudo, a tecnologia favorece também a chamada guerra inteligente, né, onde, através dos programas de computadores, pode-se determinar especificamente onde quer que caia a bomba, onde quer que exploda, onde quer que o navio chegue, onde é que o avião pode passar sem ser captado pelos radares. Então, existe todo um uso tecnológico também para esse uso bélico da tecnologia, né? Usado para a tecnologia ser também uma arma. E a informação, por ser, né, sempre a informação ela foi usada de forma para favorecer aqueles que detinham, né? Nas épocas das grandes guerras era assim, né? Hoje é chamada Revolução Técnico-Científica, né? Como a gente já falou, leva esses conflitos não só para o espaço físico, mas para o cyberespaço. As potências mundiais investem em tecnologia da informação, espionam, ficam o tempo todo monitorando as redes sociais, né? Foi através desse monitoramento que se descobriu os atentados terroristas, né? Os grupos terroristas que atuavam através da internet para captar jovens para se virem aos propósitos das, digamos assim, ideologias terroristas, né? Então, assim acaba-se, essas novas ferramentas tecnológicas deram origem à terceira revolução, né, que é esse surgimento das redes sociais, da rede mundial de computadores. Aos poucos a gente vai compreendendo como isso pode influenciar na nossa vida, né? Eu estou fazendo esse pequeno vídeo doméstico, um vídeo caseiro, né? Vou jogar na rede mundial de computadores e milhões de pessoas no mundo todo, não só os meus alunos da sala de aula, né, que seriam vocês, estarão tendo acesso a ele. Então, essa é, né, o grande, digamos assim, o boom da informação, né, dessa revolução que nós vivemos hoje. Então, essa quarta revolução, eu trouxe uma imagenzinha para a gente ver que o planeta Terra está nas mãos de quem? Da inteligência artificial, né? Da robótica, dos robôs. E que, infelizmente, esse momento, ele também serve para, de certa forma, assim, deixar notório, né? Esse distanciamento que existe, né, entre os países detentores dessa tecnologia, né, os países mais desenvolvidos, e os países menos, né, os países mais fracos economicamente. Tá bom? Então, todo esse conteúdo que a gente estudou para que a gente possa fazer essa leitura de mundo, né, tentar compreender essa relação que existe e esse desenvolvimento. Lembre sempre que o capitalismo, né, as fases do capitalismo, ela acaba também corroborando para o desenvolvimento né, de várias coisas positivas. Mas tem esse lado negativo, que é o distanciamento que existe entre os países, né, mais ricos em relação aos países mais pobres. E também, de certa forma, até a maneira de subjugar e de usar esses recursos. Tá bom? Fiquem em paz. Até a próxima. Façam as atividades.